Bom dia, vamos para mais um Evangelho, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Gosto sempre de estar lembrando que no momento eu estou fazendo os Evangelhos pelo livro Fonte Viva, escrito pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, e foi ditado pelo Emmanuel, o mentor dele. E o Evangelho de hoje, a lição é a 151, Maledicência. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Essa passagem do Evangelho está na carta de Tiago, no capítulo 4, versículo 11. E diz assim, começa assim: nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que diz respeito aos comentários posteriores. A maledicência, ela espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe esforços justos. Maledicência é a fofoca, é aquilo de negativo que sai de dentro da nossa boca. Então, que nós tentemos tomar um pouco de cuidado, pensar 10 vezes antes de falar alguma coisa que não vai acrescentar nada. É aquele ditado que fala, se não for para ajudar, é melhor ficar quieto, ficar calado. Então, que nós possamos estar nos policiando o que a gente está colocando para fora. Porque diz que o que nós colocamos para fora é o que está aqui dentro do nosso coração. Então, quantas vezes a gente se deixa levar pelo impulso, muitas vezes pela raiva, pela mágoa, e começa a falar coisas de outra pessoa que de repente a gente poderia guardar mais e deixar o tempo falar por si só. Porque muitas vezes a gente vai caluniar, vai falar alguma coisa, nós vamos falar alguma coisa de alguém, de uma pessoa, que pode lá na frente ela ser prejudicada. Então assim, tomar muito cuidado com o que a gente coloca, com o que nós colocamos para fora. O mal, ele não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Volto a dizer, não posso ajudar? Uma palavra de consolo, de auxílio, melhor ficar calado. Porque quando colocamos para fora só palavras de mágoa, de rancor, muitas vezes tentando denegrir a imagem da outra pessoa, com certeza, no fundo, quem vai sair mais prejudicado somos nós mesmos. O dardo, ele acaba voltando para nós. Procuremos estar mais em conversas sadias, que de alguma maneira vai nos elevar o nosso espírito, a nossa mente, a nossa inteligência. Se a gente não pode falar alguma coisa para estimular, levantar o nosso irmão, é melhor não falar nada que vai derrubar ele de alguma maneira. Por isso mesmo, ele diz, o conselho de Tiago, se reveste de santificada sabedoria. A questão de cuidado com o que você coloca para fora. Quando surgir o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, entre uma pessoa e outra, é razoável que a gente procure a companhia do mestre. Se a gente está de repente chateado, magoado, está numa conversa que está partindo para um lado que não é legal, é melhor quietar. Se liga com o pai, pede auxílio a ele para que você consiga não soltar muitas vezes coisas que vai prejudicar, que vai magoar o nosso irmão. Então é razoável que a gente procure a companhia do mestre, solucionando-nos a claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor nas esferas abertas, nas feridas abertas. Quantas amizades que se separam, que terminam
por causa de conversinhas de terceiro, mal entendidos, que muitas vezes a gente fala sem querer, chega no ouvido daquela outra pessoa de uma maneira distorcida e de alguma maneira aquela outra pessoa pega uma raiva da gente, fica magoado, chateado, e a gente muitas vezes nós não entendemos o que foi que aconteceu, o que nós fizemos. É as conversas distorcidas, é o falar demais, é falar o que não deveríamos falar. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Se estamos numa roda onde começa muita fofoca, muita conversa que não vai levar a nada, é melhor a gente se afastar ou então ficar de boca fechada. Boca fechada não entra mosquito, como a gente brinca, né? A gente escuta muito esse ditado popular e é verdade. Porque, volto a dizer, se eu não posso ajudar, melhor ficar quieto. Como observamos, a maledicência ela é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. E quem absorve semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas a gente sabe igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Cuidado, que a gente pense 10 vezes antes de falar alguma coisa, antes de falar de alguém. Essa passagem é o cuidado com o nosso falar, com o que a gente coloca para fora. E a gente tem uma historinha aqui que acho que dá bem para a gente entender o que ele está querendo nos dizer, para a gente chegar a isso. É do livrinho E para o Resto da Vida, do Wallace Leal. A historinha chama As Penas, para quem não conhece, que acho que muitos já conhecem essa historinha. Quando pequenas, minha irmã e eu éramos muito sonhadoras. O sonho e a imaginação, eles se conjugam muito bem. E de quando em vez, inventávamos histórias sobre nossas companheiras. Essas histórias se transformavam em boatos que, em uma cidade pequena, terminavam por provocar dissabores e desagradáveis incidentes entre nossa família e a vizinhança. Na verdade, não fazíamos aquilo por mal, mas naturalmente, enquanto dávamos rédeas soltas à nossa fantasia, os desagradáveis incidentes iam se multiplicando. E de cada vez que um desses episódios se repetia, corríamos para nossa mãe e dizíamos: Mamãe, nós prometemos reparar o mal que fizemos. Minha mãe, com certeza, percebia que castigos e reprimendas não corrigiam os excessos de nossas mentes. Ela nos ouvia com atenção e assentia com a cabeça e não dizia nada. Quer dizer, ela balançava com a cabeça, mas ela não dizia nada. Lembro muito bem de uma certa manhã, antes do inverno chegar. Ventava muito e nós brincávamos no galpão. Entretanto, mamãe, com os cabelos dançando em torno de sua bonita cabeça, estava sentada em um tamborete ao aberto, bem no meio do quintal. Aquilo nos intrigou um pouco, porém logo nos distraímos. Nossa atenção voltou a ser despertada quando ela nos chamou. Filhas, por favor, venham até aqui. Aí perto de vocês há uma almofada e uma tesoura. Tragam-nas. Nós atendemos, mas fazíamos uma indagação. O que mamãe será que está pretendendo fazer? Agora ela disse, quando colocamos os dois objetos junto dela: vocês vão cortar a almofada ao meio, cada uma cortará de um lado. Obedecemos. A almofada estava cheia de penas e logo em seguida, levadas pelo vento, elas enchiam o quintal num espetáculo tão lindo como uma tempestade de neve. No caso, ela parecia uma tempestade de neve, né? Eu e minha irmã pulávamos e rodopiávamos encantadas com um espetáculo imprevisto. Para as crianças tudo é festa, né? Aquilo estava sendo maravilhoso. Todavia, mamãe tornou a nos chamar. Junto dela estava a sua cesta de tesoura, que nem tínhamos visto.
Foi lá dentro que ela tirou uma capa de almofada nova, bordada e vazia. Olhem, disse ela, agora vocês vão encher de novo esta almofada. Era simplesmente incrível o que mamãe estava propondo. E nós redarguimos, nós questionamos ela, né? Mas isso é impossível, mãe. As penas voaram por toda parte. Aí a mãe, muito sábia, disse a elas: não é que foi mesmo? Disse mamãe, dando a impressão de estar admirada, enquanto ela olhava as penas que dançavam ao vento. E fez em seguida um comentário que eu e minha irmã nunca pudemos esquecer durante toda a vida. Essas penas parecem os boatos de que certas pessoas propagam, espalham. Uma vez espalhados, não há meios de fazê-los voltar ao ponto de partida. E eu, pessoalmente, quando me sinto inclinada a repetir comentários e rumores ouvidos, lembro-me sempre daquelas penas soltas ao vento e que de nenhuma forma poderíamos tornar a recolher para uma nova almofada. Aí a mensagenzinha fecha assim: não esqueças que a primeira escola da criança brilha no lar. Abre teu coração à influência de Cristo, o divino escultor de nossa felicidade, a fim de que o menino encontre contigo os recursos básicos para o serviço que o espera na edificação do reino de Deus. Emmanuel. Essa historinha acho que dá para a gente estar fechando o tema, né? Que a gente tome cuidado com o que a gente coloca para fora. Eu acho que muitas vezes um exemplo que nem essa mãe deu para essas filhas vale muito mais do que 1000 palavras, né? Então, que sirva de reflexão para que todos nós avaliemos mais, tomemos cuidado com o que a gente fala, com o que a gente se propaga por aí, né, para as pessoas. Colocamos para fora, sai da nossa boca aquilo que nós temos aqui dentro. Reflexão e muita clarividência, muita discernimento, no caso, muito discernimento, para que a gente tome mesmo cuidado nas nossas palavras, no que a gente fala das pessoas. Paz e luz a todos, e que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Agradecendo ao Pai Maior por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade de renovação, de aprendizado, de mudanças. E vamos assim vibrando muita paz e muito amor a todos os locais do nosso planeta Terra, vibrando por todas as religiões que espalham, que propagam o Evangelho de Jesus, vibrando por um caso difícil que cada um de nós possamos conhecer, vibrando pelos nossos parentes, amigos, nossos vizinhos, pelos asilos, creches, orfanatos, pelos hospitais, pelos médicos, enfermeiras, auxiliares e técnicos de enfermagem. Que o Senhor os envolva com muito amor, muito carinho e luz. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.